Olá, peixinhos. Tudo bom? Bom, voz de taquara rachada, mas como eu só tenho essa, vai essa mesmo. Que tal trabalharmos hoje com algo fundamental para entendermos melhor os textos ou mesmo ajudar a escrevê-los? Bom, contextualização e intertextualização. Vamos chamar de contextualização o efeito de circunstanciar o texto, ou seja, estabelecer relações de tempo e espaço ao que se escreve ou ao que se lê. Da mesma forma, quando os textos relacionarem-se semanticamente entre si, ocorrerá a intertextualização. Falamos de texto e contexto? Bastante? Bom, então vamos reforçar. Um texto isolado do contexto pode possuir qualquer sentido, como no caso do nosso amigo aí, um exemplo de texto não verbal. Olhando assim, ele poderia realmente ser um ladrão, certo? Mas vamos ver novamente. Ele também poderia ser um folião. O sentido de um texto está ligado ao contexto em que ele está inserido, pois este influencia, modifica ou mesmo determina aquele. E agora vamos falar de intertexto. Bom, mas antes de entrar nesse assunto, vamos reavivar a nossa memória com alguns assuntos emergentes que aconteceram em 2014, bem como seus desdobramentos. A qualidade da educação em foco. Então, falamos bastante sobre corrupção. A televisão noticiou muita corrupção na educação. Vimos um MMA nas escolas, aí, o bullying nas escolas, aluno contra aluno, aluno contra professor, professor contra aluno. E um aumento do analfabetismo funcional. No desdobramento manifestações populares, vimos corrupção deflagrando essas movimentações, a criminalização dos movimentos sociais, ou seja, uma tentativa de deslegitimar os movimentos sociais, de uma forma mais velada, de uma forma mais demonstrada, mas uma vontade, uma necessidade que nós verificamos de criminalizá-los, de deslegitimá-los. E também, o grande cerne das movimentações populares, a necessidade de investimento social e investimento em mobilidade urbana. Medo e insegurança pública foi algo que ficou muito marcado em 2014. Teve muita discussão sobre a redução da maioridade penal. Então, para quanto vai reduzir essa maioridade penal? 16 anos, 10 anos, 5, quando nasce? Aumento do índice de roubo e violência, que gerou também todo esse medo. Foi espantoso esse aumento durante 2014. E o que também fez com que aumentasse aí, deflagrasse um aumento da justiça com as próprias mãos. E então isso bem próximo da gente, vimos aí vários movimentos muito ruins, muito perniciosos, de pessoas que fizeram justiça com as próprias mãos. Isso é um sintoma social desse medo e dessa insegurança. Desigualdade de gênero e Lei Maria da Penha. Então, mais um desdobramento acontecendo em 2014. As manifestações populares do PETA, ou People for the Ethical Treatment of Animals. Muita manifestação acerca do próprio corpo, reivindicando o direito do próprio corpo,
entre mulheres. Então aquele movimento que a gente viu bastante falando sobre estupro, bastante importante. Copa e movimentos esportivos. Então teve muito desdobramento relacionado à corrupção, né? Estádios que demoraram para ficar prontos, muito dinheiro que foi gasto muito além do que foi inicialmente previsto para ser utilizado. Isso gerou muitas manifestações populares, né? Então vimos que as pessoas estavam descontentes com a utilização de verbas públicas, dinheiro público sendo utilizado até indevidamente, segundo algumas denúncias que surgiram aí. E novamente a mobilidade urbana e infraestrutura. Então teve muitos pontos de interrogação acerca dos aeroportos, acerca da mobilidade rodoviária. Será que iríamos dar conta disso? Então tivemos aí decretado, principalmente em São Paulo, tivemos a extensão de uma proibição de circulação que a gente conhece como rodízio. Então muita questão da mobilidade urbana aparecendo mais uma vez. Uma deflagração, de novo, da consciência ambiental. Então, um cuidado, uma necessidade de cuidar do destino do lixo no Brasil. Alagamentos, falta de chuva, a ligação. Então, em um lugar chove muito, alaga, em outro lugar tem seca. Será que tem ligação nisso? Consciência ambiental começando a aparecer mais em 2014, ou não? E as tragédias naturais, né? Começando vários pontos de interrogação. Então, vários desdobramentos, muita coisa acontecendo em 2014. Vamos analisar intertextualidade. Intertextualidade como o relacionamento que é traçado entre os textos. Como se dá essa interligação textual? Então, quando tivermos vários assuntos se interligando, conversando entre si, nós temos intertextualidade. Então, podemos ver que muitos temas são recorrentes, como o caso da corrupção e desvio de dinheiro, noticiado principalmente pela imprensa, desde verbas para merenda escolar que foi desviado, reposição de ambulâncias, dinheiro de reposição de ambulância, dinheiro de saúde que foi desviado, seguidas CPIs, né, as comissões de parlamentares de inquérito que foram realizados aí. Então, corrupção em quase quase todas as manifestações aí, desdobramentos. E isso gerou também as manifestações populares, né, o movimento que foi apelidado de Acorda Brasil, motivado também pela falta de investimento público em mobilidade urbana. Apareceu aí várias vezes aí, né, em infraestruturas, serviço de cunho social, né, a gente viu aí na parte de educação uma falta de investimento social. Então, quando esses vários textos, corrupção, movimentos, eles se interligam, esses textos, eles se interligam, eles transitam em várias frentes, nós temos uma intertextualidade. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. É isso aí, peixinhos, até lá. Boa sorte no Enem.